Gálatas capítulo 6, versos de 1 a 5. É muito importante o tema, o assunto dos 5 primeiros versículos desse texto. Porque baseado nesse texto, Gálatas capítulo 6, versos de 1 a 5, eu quero falar nessa noite como restaurar um irmão. Como restaurar um irmão que cai em pecado. Qual é o procedimento da igreja sobre como tratar os irmãos que caem em pecado? E essa é a orientação do apóstolo Paulo para os cristãos da Galácia, aqui em Gálatas capítulo 6. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, é com temor e tremor que nós nos colocamos diante da Tua presença e diante da Tua santa palavra. Fala conosco, ó Deus, através das Escrituras, e que haja cura aos corações através da Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a proceder da maneira correta. Ilumina as nossas mentes através do Teu Espírito para entender a profundidade, a largura e a veracidade dos Teus ensinamentos sobre as nossas vidas. Sobretudo, nos submetemos à Tua palavra e oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, você já sabe quem escreveu essa carta, foi o apóstolo Paulo. Mais ou menos lá no ano 50 depois de Cristo. Quem foram os destinatários? Foram os cristãos da Galácia do Sul. É lógico, existe um debate se era Galácia do Norte, Galácia do Sul, mas muitos estudiosos apontam para a Galácia do Sul, atual Turquia. Qual foi o propósito desta carta ter sido escrita? Foi corrigir os cristãos gálatas das heresias dos judaizantes. Eu já te explico qual heresia é esta. A tese dessa carta é o seguinte: ela fala da liberdade cristã. A carta de Paulo aos Gálatas é a carta magna que fala da nossa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Quando Paulo escreveu esta carta, ele tinha 3 objetivos. Primeiro, defender o seu apostolado. Porque o apóstolo Paulo estava sendo denegrido pelos falsos mestres, os judaizantes. E os judaizantes estavam dizendo que Paulo era um falso apóstolo. Então ali ele está defendendo as suas credenciais. O segundo objetivo foi defender o evangelho. Paulo deixou bem claro que o evangelho que ele compartilhou nas igrejas plantadas da região da Galácia era o evangelho que Jesus tinha revelado a ele. E esse evangelho, dentro da carta aos Gálatas, tem grandes pilares. Por exemplo, a justificação pela fé. Que nós somos perdoados por Deus, declarados inocentes, mediante o sacrifício de Jesus lá na cruz. Jesus, de maneira até judiciária, ele assumiu os nossos pecados, ele assumiu os nossos crimes, ele assumiu as nossas ofensas, e assim ele morreu em nosso lugar, dando a nós a liberdade. Nós somos livres, porque Jesus pagou
pelos nossos crimes e pelos nossos pecados. Nós somos justificados somente pela fé. Não é justificado pela fé e mais alguma coisa que eu deva fazer, não. Nós fomos justificados simplesmente pela fé. O evangelho também apresentado na carta aos Gálatas fala da nossa união com Cristo, que quando nós somos atraídos pelo evangelho, quando nós somos atraídos pela graça e entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos unificados com Cristo. E o terceiro objetivo foi ensinar sobre a autenticidade da vida cristã guiado pelo Espírito Santo. Então Paulo deixa bem claro, principalmente no capítulo 5 e 6, uma parte mais prática da vida cristã. Paulo deixa bem claro, o verdadeiro cristão é guiado pelo Espírito Santo. O verdadeiro cristão que nasceu de novo, que foi regenerado, ele tem dentro de si o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo são qualidades divinas, são qualidades que estão em Cristo e que são desenvolvidos em nós através da presença do Espírito Santo. Mas olha só, qual foi a grande luta do apóstolo Paulo na região da Galácia e do porquê ele escreveu essa carta? Ele combateu dois extremos. Um extremo é o legalismo. O que os judaizantes estavam ensinando naquela região? Que eles não eram justificados pela fé somente, eles tinham que guardar a lei de Moisés. Então, para eles serem salvos, eles tinham que crer em Cristo, mas guardar as leis de Moisés. Por exemplo, guardar leis de dias sagrados, leis na área da alimentação, eles não podiam comer certos alimentos que eram proibidos no Antigo Testamento. Eles tinham que observar as festas religiosas do povo de Israel. Então o judaizante estava dizendo o seguinte: olha, vocês precisam crer em Cristo, sim, mas olha, vocês estão aprendendo pela metade, vocês precisam guardar a lei. Vocês precisam se circuncidar. A circuncisão era um pacto que Deus fez com Abraão lá em Gênesis. Era uma marca que se fazia no prepúcio dos meninos até o 8º dia. E o judaizante estava dizendo o seguinte: olha, além de vocês crerem em Cristo, vocês precisam, vocês devem se circuncidar. Aí Paulo ele enfrenta isso. Ele chama, não, isso é legalismo. Isso é uma religião cheia de regras, cheio de leis. Jesus cumpriu a lei por nós. Jesus cumpriu a lei cerimonial por nós. Agora nós estamos livres destas leis cerimoniais. Porque agora nós somos salvos somente pela obra da cruz. O grande problema do legalismo é que os judaizantes estavam ensinando o seguinte: para ser salvo, precisa crer em Cristo e cumprir a lei. A lei se tornou meio de salvação. Esse foi o grande problema na interpretação dos judaizantes. E Paulo combateu esse legalismo. O outro extremo é a libertinagem. É o povo que experimentou até a graça de Deus, ouviu do sacrifício de Jesus na cruz, mas daí eles pensaram o seguinte: olha, a graça me dá total licença de viver na prática do pecado. Já que Jesus levou todos os nossos pecados na cruz, então significa que de alguma maneira eu estou liberado para praticar outros pecados. Libertinagem. É por isso que Paulo falou: não usem a liberdade de vocês, a liberdade que vocês obteram através de Cristo para darem ocasião à carne. O grande problema de alguns cristãos na região da Galácia é que eles acreditavam em Cristo, mas continuavam na prática deliberada do pecado. Aí Paulo confronta isso dizendo o seguinte: não é bem assim não. Vocês não entenderam o que é vida de santidade. Quem vive na prática do pecado está escravizado pelas obras da carne. E lembre-se, todos aqueles que vivem nas obras da carne não herdarão o reino de Deus. Isto é, não vai para o céu. Aí ele apresenta uma lista tenebrosa que já conversamos aqui. Então esse é o problema, os dois extremos, o legalismo e a libertinagem. Até hoje, meus amados, isso é um problema no meio religioso. Os legalistas são aqueles que dizem assim: olha, é o seguinte, você crê em Cristo, mas você precisa cumprir um conjunto de regras, até como meio de salvação, porque se não houver observação, você vai perder a salvação. Olha que heresia, sendo que a Bíblia fala que salvação não se perde.
E aí também tem os libertinos. Tem aqueles que se dizem cristãos, mas vivem como mundanos. Tem aqueles que se dizem discípulos de Jesus, mas vivem atolado na praticidade do pecado. E Paulo fala, está errado. Isso é libertinagem. Agora no capítulo 6, Paulo ele continua falando do mesmo assunto do capítulo 5, os privilégios da justificação. Já que nós fomos justificados e perdoados, agora nós temos o privilégio de vivermos em santificação. Deus nos chamou para uma vida de santidade. E viver numa vida de santidade é um deleite, é um prazer em Deus. Então, isso é um privilégio. Mas, no capítulo 6, Paulo fala sobre o fruto do Espírito na prática. Se no capítulo 5, ele apresenta o fruto do Espírito e suas qualidades, no capítulo 6, ele mostra na prática como isso acontece, como isso funciona. Pois bem, no capítulo 5, Paulo tratou da vida no Espírito. Agora, ele passa a falar sobre a ética do Espírito. Paulo aplica princípios práticos de como essa vida no Espírito funciona. A lei de Cristo se cumpre no amor, e a igreja é uma comunidade do amor. No capítulo 6, destacamos dois importantes pontos sobre a igreja. A igreja é uma comunidade de ajuda e socorro. Agora guarde isso aqui. A igreja, ela é uma comunidade terapêutica, ela é um grande hospital em que nós ajudamos os doentes, e a igreja é uma comunidade diaconal. Nós somos uma comunidade de servos, tá? A igreja não é um clube para que as pessoas sejam servidas. A igreja não é um mercado, não é um restaurante para serem servidas. A igreja é uma comunidade de servos, um servindo ao outro. Isso é a igreja, a comunidade diaconal. E a comunidade terapêutica é na igreja que nós encontramos a cura com uma pessoa que chama-se Jesus. É a comunidade terapêutica, é através do amor de Cristo em nós que nos habilita a cuidar uns dos outros. É isso. Isso é igreja. Isso é igreja. Bom, diante dessa introdução, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Olha comigo o verso 1 de novo, quando diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Talvez na sua tradução, no lugar de restaurem, está corrige-o com espírito de brandura. Agora, gente, olha só. Paulo, ele está pressupondo aqui que a pessoa que precisa ser restaurada é a pessoa que pecou e se arrependeu. Precisamos já entender isso aqui. Quando Paulo está propondo isso, irmãos, ele está falando para a igreja. Irmãos da Galácia, vocês que seguem a Jesus, se alguém for surpreendido em algum pecado, ele está pressupondo o seguinte: alguém que caiu em pecado e se arrependeu, tá? De tal maneira que o termo surpreendido indica que não se trata de caso de desobediência deliberada. Não houve um propósito maldoso antes da ação. Então, são pessoas que caem, que pecam, que deslizam. Agora lembre-se, nós não somos perfeitos, mas o pecado na vida do cristão é um acidente, não pode ser uma prática. É um acidente porque nós somos imperfeitos. Não somos fortes o suficiente para aguentar. E muitas vezes caímos, deslizamos. Então Paulo está falando aqui, aqueles que foram surpreendidos, que pecaram, mas que não foi uma ação premeditada, mas que infelizmente pecaram por alguma pressão. E Paulo está dizendo que essa pessoa precisa ser corrigida, precisa ser restaurada. Essa expressão alguma falta, na palavra grega, significa literalmente
pisar fora do caminho. Alguém que pisou fora do caminho. Dar um passo em falso. Ou resvalar os pés num caminho perigoso. É esse tipo de pessoa que deu um passo falso, que tropeçou num pecado e caiu. Aí Paulo fala, olha, se alguém for surpreendido e vocês vão perceber que essa pessoa se arrependeu, vocês precisam corrigir essa pessoa. Mas aí, precisamos destacar alguns pontos. 4 pontos. Primeiro, quem deve lidar com aqueles que caem? Quem deve lidar com aquelas pessoas que se esborracharam, que caíram? Paulo diz que os crentes espirituais são aqueles que andam no Espírito, produzem o fruto do Espírito e são guiados pelo Espírito. Esses espirituais que Paulo está se referindo não são pessoas perfeitas, tá? Não são pessoas perfeitas que estão acima da média, não é isso. Espirituais aqui são aquelas pessoas que têm aquelas qualidades do capítulo 5. São pessoas que andam no Espírito, verso 16. São pessoas que têm o fruto do Espírito, verso 22. E são pessoas que vivem no Espírito, verso 26. São pessoas cheias do Espírito Santo. E todo cristão cheio do Espírito Santo tem uma vida de santificação. E é essas pessoas que Paulo está se referindo. Olha, são os espirituais, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, que precisam restaurar ou corrigir essas pessoas que caíram. Mas sobre a palavra espirituais, gente, há 2 possibilidades de interpretação. Primeiro, Paulo pode estar se referindo nesse trecho aos membros mais maduros e experientes. Então são cristãos mais maduros na fé cristã e mais experientes. Ou pode ser, Paulo pode estar se referindo à liderança qualificada da igreja, né? Pastores, presbíteros, diáconos, líderes maduros na fé. Então, mas independente de qual interpretação, Paulo está chamando o seguinte: quem tem o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, quem tem uma maturidade bíblica e uma caminhada cristã, é um espiritual. Ele está habilitado para estender a mão para quem caiu e corrigi-lo e restaurá-lo. O segundo ponto, o que deve ser feito com aqueles que caem? O que deve ser feito? Paulo ensina que a única maneira de levantar aqueles que caíram em pecado é a confrontação. Por isso que Paulo falou, olha, se alguém, como diz lá, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrige-o. A questão é o seguinte, esse cristão precisa ser corrigido. Aí você precisa entender o seguinte, a comunidade cristã não ensina uma espiritualidade solitária. Então cada um vive do jeito que quiser. Cada um vive do jeito que quiser, cada um apronta o que quiser na vida. Não. A igreja, ela ensina uma espiritualidade comunitária. Então é um cuidando dos outros. Não é uma intromissão, não é um se intrometendo na vida dos outros, mas literalmente, é uns cuidando dos outros. E aí Paulo, vendo esse problema na região da Galácia, ele fala isso, olha gente, se alguém for surpreendido, precisa ser corrigido. Cristão que teve o coração alcançado tem que ser corrigido, tem que ser restaurado, precisa de confrontação. Agora lembre-se, a palavra corrígio aqui, no termo grego, significa pôr em ordem. Significa restaurar a condição anterior. É por isso que os tradutores da Nova Almeida Atualizada optaram pela palavra restaurar. Restaurem essa pessoa. Porque a confrontação, ela tem esse destino. Restaurar a pessoa, colocar em ordem. São pessoas que saiu do trilho, que está em desordem. E colocá-la em ordem de novo através da confrontação. Agora é interessante que essa palavra no grego, ela era usada no grego secular como um termo médico, referindo-se a encanar um osso fraturado ou deslocado. No entanto, o fiel que caiu em pecado é como um osso fraturado no corpo que precisa ser restaurado.
Então o cristão que caiu, que precisa ser corrigido, é como se fosse um osso que foi quebrado, que precisa ser tratado. E ser tratado por quê? Pela igreja, pelos espirituais. Esse verbo também no grego também se refere ao ato de consertar as redes de pesca. Então essa é a ideia que Paulo está trazendo, gente. Se alguém for surpreendido em algum pecado, corrige-o. Corrige-o. Ele precisa ser confrontado, ele precisa ser restaurado, porque ele está todo quebrado por causa do pecado. E vocês não podem deixar ele viver assim, todo quebrado. Ele precisa ser corrigido, confrontado e restaurado. Terceiro ponto. Como confrontar, então, aqueles que caem? A confrontação precisa ser feita com absoluto espírito de amor. Então, quando Paulo fala para corrigir, não é para denegrir, não é para piorar a situação, é para ajudar de alguma forma, porque o termo espírito de brandura é a mesma palavra grega que aparece lá no fruto do espírito para mansidão. E mansidão é parte do fruto do espírito, pois a mansidão é a característica da verdadeira espiritualidade. Então, o espírito de brandura, a mesma palavra brandura, é a mesma palavra mansidão que está lá dentro do fruto do espírito. E o que é mansidão? Mansidão é o equilíbrio entre raiva e amor. Então a gente fica com raiva, dá vontade de puxar a orelha, mas daí a gente dispensa amor. Porque também tem pessoas difíceis. Tem pessoas que precisam de um puxão de orelha mais forte. Mas isso não pode passar. Tem que ser tudo pelo amor. Tem pessoas que precisam de um tratamento de choque mesmo. Acorda, filho. Que vida é essa? Tem gente que precisa ouvir isso para acordar. Por causa do temperamento difícil, ou não gosta de receber um não. Mas mesmo assim precisa ser corrigido com espírito de amor. O pastor e reformador João Calvino, ele tem razão em dizer que nenhum homem está preparado para repreender um irmão se ainda não foi bem sucedido em obter um espírito gentil. Por isso que Paulo fala, olha, corrijam, restaure-o com espírito de brandura. Quarto ponto, que precauções devem ser tomadas ao confronto àqueles que caem? A confrontação precisa ser feita com cautela e humildade. Porque Paulo fala assim, Paulo acrescenta, e guarda-te para que não sejas também tentado. Olha só, ele fala, irmãos, se alguém for surpreendido de alguma falta, corrige-o com espírito de brandura, mas guarda-te, para que não sejas também tentado. Mais uma vez eu cito Calvino, ele observa que não é sem razão que o apóstolo muda do plural para o singular. Ele dá vigor à sua exortação quando se dirige individualmente a cada crente, instando a que cuide de si mesmo. Então aqui Paulo, ele começa a ficar mais preocupado com os exortadores do que com as pessoas que caíram. Paulo está dizendo, olha, você precisa corrigir com espírito de brandura, mas toma cuidado, porque você também pode cair no mesmo pecado. Então, confrontar com cautela e humildade é, de alguma forma, se colocar no lugar dele. Porque o pecado que ele cometeu, o pecado que ela cometeu, você também está vulnerável a cometê-lo. Então, esse é a motivação de cuidar de alguém. Então, você cuida da pessoa, mas ao mesmo tempo você examina a sua vida, dizendo assim, olha, o que aconteceu com esse irmão pode acontecer comigo se eu der brecha para as tentações. Então, amados, esses são o procedimento de como cuidar das pessoas que caem. Mas olha o verso 2 comigo. O verso 2 diz assim, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Levai as cargas aqui são fardos muito pesados, que aqui representam as dificuldades ou os problemas com que as pessoas acham difíceis de lidar. Por exemplo, sentimento de culpa. Tem muitas pessoas que até hoje carregam sentimento de culpa. Agora, lembre-se, gente, que essa carga, de alguma forma,
ela é proporcional a cada pessoa. Porque em 1 Coríntios 10, 13, diz que Paulo mesmo escreveu, falou que Deus, ele não coloca nada mais além daquilo que podemos carregar. Mas mesmo assim, muitas vezes nos sentimos pesados por causa do pecado. Aí Paulo está dizendo assim, levem as cargas uns dos outros. Levar também indica carregar algo com perseverança. Paulo está dizendo, ajude essas pessoas a carregar as suas cargas. Ajudem. Aí ele fala, estarão cumprindo a lei de Cristo. Paulo faz referência ao Novo Testamento, de dedicar uns aos outros o amor fraternal movido pelo Espírito Santo. E o denomina de lei de Cristo. Então, lei de Cristo é uma lei do Novo Testamento que Jesus apresentou. Sabe qual lei é essa? Em João 13, verso 34, ele diz assim, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Sabe qual é o novo mandamento? A lei de Cristo é o seguinte, não basta amar o próximo. Nós precisamos amar o próximo como Cristo amou. É um peso a mais. É uma motivação a mais. E outra, a lei de Cristo envolve amar os inimigos também. E outro, a lei de Cristo significa ter uma posição de servo e não de chefe. E não de castigador, mas de servo. Essa é a lei de Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando nós levamos as cargas uns dos outros, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Porque afinal de contas, foi isso que Cristo fez por nós na cruz. Ele levou as nossas cargas, ele levou os nossos pecados. Essa nova lei abrange todos os gomos do fruto do Espírito e cumpre todo o dever do cristão para com Deus e a humanidade. Olha o verso 3 na sua Bíblia. Ele fala assim, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quando ele fala assim, se alguém julga ser alguma coisa, o apóstolo dá a entender que qualquer crente que alega ser alguma coisa está enchendo a sua mente de fantasia. Esse é o problema. Então Paulo está orientando, olha, se alguém julga ser alguma coisa, e não sendo nada, está se enganando, está enchendo a cabeça de fantasia. Sabe o que Paulo está dizendo? Que quando uma pessoa está sendo corrigida, restaurada, o exortador não pode ficar pensando que é melhor do que ele, do que ela. Ele não pode fantasiar sua mente no sentido assim, olha, uau, ainda bem que eu nunca cometi esse pecado. Ou uau, como esse crente pode cair assim? E eu nunca caí? São pessoas, tem muitas pessoas, gente, que tem a vida fantasiada pela cabeça. É impressionante. Tem muita pessoa, eu não sei se vocês já assistiram, o Mundo de Bob. Tem muita gente que vive no mundo de Bob ou no mundo da Cinderela. No mundo das fantasias. É impressionante como as pessoas raciocinam, né? Principalmente diante do sofrimento do pecado. As pessoas, elas ficam justificando, elas ficam fantasiando. Mas esse é o grande problema de quem exorta também. As pessoas não podem ficar imaginando ou fantasiando as suas mentes, pensando que são melhores umas do que as outras. De tal maneira que o verbo aqui enganar não ocorre em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Significa iludir a própria mente. Então Paulo está dizendo o seguinte, não fique iludido se você tem que ajudar alguém. Não fica fantasiando a sua mente, pensando no seu mundo de fantasias que você é melhor. Mas tenha moderação. Eu concordo com o comentarista William Hendrickson, quando ele escreve, olha só, o que nos faz ternos e generosos, humildes e mansos, compassivos e prestativos para com os demais, é o fato de dar-nos conta do pouco que nós somos. Eu concordo com ele. Amados, nós não somos bons o suficiente. E se existe alguma coisa boa em nós, é o Espírito Santo que habita em nós. As nossas qualidades, as nossas prerrogativas não são suficientes para ajudar nisso, para ajudar uma pessoa.
Então Paulo está dizendo, toma cuidado, não fica se enganando. É por isso que Paulo escreveu em Romanos 12, verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então é isso que Paulo está dizendo. Tome cuidado quando você for exortar, ajudar alguém, sem ficar fantasiando a sua cabeça e o seu coração. Verso 4. Mas ele diz assim, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. A palavra grega aqui para examinar, ou para provar, como está em algumas traduções, é usada pelo apóstolo Paulo, significa aprovar depois de um teste ou exame. Era usada para testar os metais que eram puros. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, você precisa se examinar primeiro, você precisa se enxergar, você precisa ser testado. Se você foi testado e aprovado, você está habilitado para restaurar alguém. Caso foi reprovado, não. É isso que Paulo está dizendo. Então examine, que cada um prove o seu próprio modo de labor. Está em algumas traduções. E então terá motivo de gloriar-se. Esse motivo de gloriar-se, gente, não significa se orgulhar em cima do outro. Significa agradecer a Deus pela restauração que Deus fez. Então não é uma questão de comparação. É uma questão de agradecimento. Deus, eu te agradeço porque ou eu já cometi esse pecado também, o Senhor me restaurou, ou porque o Senhor já me livrou. Eu quase caí, mas se não fosse o Senhor me livrou. E hoje eu estou aqui habilitado para ajudar esse meu irmão a se levantar. E eu quero ajudá-lo. Então quando ele fala gloriar-se unicamente em si, é nesse sentido, e não no outro. Os comentaristas da Bíblia de Genebra, eles colocaram o seguinte, como Paulo deixou bem claro logo em seguida, a razão para gloriar-se não deve ser buscada na obediência à lei. Enquanto os falsos mestres se gloriavam no sucesso do avanço do legalismo, Paulo se gloriava na cruz de Cristo. Esse era o problema dos judaizantes. Os judaizantes, eles eram orgulhosos. Eles estavam dizendo assim, olha, nós guardamos a lei de Moisés. Então vocês que estão caindo aí, vocês devem guardar também. Mas Paulo está dizendo, não, você não deve se gloriar nisso. Nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo, porque Jesus levou os nossos pecados. É isso que nós temos que nos gloriar. Isso é agradecer a Deus pela obra da cruz. Verso 5, último verso. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Se você é um leitor atento, se você fizer uma leitura superficial, pode sugerir uma contradição entre o verso 2 e o verso 5. O verso 2 diz assim, levai as cargas uns dos outros. E o verso 5, daí Paulo fala assim, cada um levará o seu próprio fardo. E aí, como resolver isso? Tem que levar ou não tem que levar? Parece uma contradição, né? Mas Paulo está usando aqui termos diferentes que nós só entendemos no Novo Testamento grego. A palavra grega para carga significa uma carga pesada ou um peso esmagador. A palavra grega para fardo é um termo comum para pacote ou a mochila de um soldado. Então, quando se trata uma carga pesada, verso 2, nós precisamos ajudar o outro a carregar. Quando se trata do fardo, é algo individual, cada um tem o seu pacote, cada um tem a sua mochila do soldado para levar. Aí Paulo está dizendo, olha, que cada um leve o seu próprio fardo, que cada um leve a sua mochila nas costas. Nas costas. O pastor John Stott, que foi um dos maiores intérpretes das Escrituras do século passado, ele diz que devemos carregar os fardos que são pesados demais para uma pessoa carregar sozinha. Há, porém, um fardo que não podemos partilhar. E esse é a nossa responsabilidade diante de Deus no dia do juízo. Naquele dia, você não poderá carregar o meu pacote, nem eu poderei carregar o seu pacote. Cada um levará o seu próprio fardo. Então, o que significa na linguagem paulina? Carga significa que devemos ajudar os outros a resistirem o peso da tentação do pecado. E fardo
significa o chamado de Deus em nossas vidas e suas consequências. Porque todos aqueles que foram chamados por Deus, há várias consequências na vida. Esse é o fardo que Paulo está dizendo assim, olha, que cada um leve o seu fardo, que cada um atenda o seu chamado, que cada um leve nas suas costas a mochila do soldado, porque nós estamos em guerra. Estamos aqui para obedecer o nosso general. Estamos aqui em missão. Então, precisamos cumprir essa missão. Amém? Fez sentido? Deu para entender? Então, olha só, aplicação. O que esse texto nos ensina? Como cristãos do século 21. Como restaurar o irmão. Como colocar isso em prática. Eu quero apresentar para vocês 4 lições que nós aprendemos aqui, nesse trecho. Independente da real situação em que se encontra o irmão que está em pecado, Paulo recomenda 4 atitudes que devem caracterizar a correção que ele receberá. 4 atitudes que, como igreja, comunidade dos discípulos, precisamos ter. 4 atitudes. Primeira atitude, brandura. Como está na primeira parte do verso 1 aí. Vê comigo de novo na Bíblia. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrige-o com espírito de brandura. Brandura. Mais uma vez eu cito Calvino, ele enfatiza que muitos lançam mão dos erros dos irmãos, usando como ocasião para insultá-los e atingi-los com linguagem rude e censuradora. Precisamos ter brandura, gente. Por mais que nós não concordamos em nenhum milímetro com aquele pecado, precisamos corrigi-lo com espírito de brandura. Por mais que o puxão de orelha às vezes tem que ser mais forte, ou o cajado do pastor tem que pesar mais ainda, tem que ser com espírito de brandura. Porque correção, gente, é igual corrigir filho. Tem filho. Muitos filhos são diferentes uns dos outros, né? Tem filho que na primeira já, você fala assim, a pessoa já obedece. Você fala uma palavra de correção, a pessoa já entende. Mas tem outro que você tem que ser mais firme, tem que ter mais autoridade. Você entendeu? Você entendeu o que te ensinei? Aí que cai a ficha, aí que a pessoa, agora entendi que eu errei. Mas independente do volume, tem que ser com espírito de brandura. Com espírito de brandura. Agora, eu concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, olha o que ele disse, gente, sobre a igreja. A igreja, olha só. Ele escreveu o seguinte: a igreja não é uma comunidade geradora de traumas e doenças, mas um lugar de cura e restauração. Não somos um exército que executa os seus soldados feridos. Somos uma clínica que cuida com amor daqueles que foram surpreendidos e caíram nas malhas insidiosas do pecado. Se a palavra corrigir era usada na medicina para restaurar um osso quebrado, significa que a pessoa que cai nessa armadilha fica machucada. Precisamos tratá-la com tato e com brandura, a fim de não a deixarmos ainda mais traumatizada e doente. O grande problema é que muitas igrejas não deveriam ser chamadas de igreja, mas de cemitério de crentes. Esse é o problema. Quando uma igreja ela não conhece a Bíblia, ela não conhece as orientações paulinas para resolver esse tipo de problema, elas matam as pessoas. Eu conheço vários crentes que saíram de igrejas traumatizados, porque a igreja não soube tratar tais problemas. E eu concordo com o pastor Hernandes que a igreja é uma clínica. Nós estamos aqui para cuidar um dos outros. Não estamos aqui para executar as pessoas, mas para cuidar, principalmente, aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Lutero, comentando esse texto, olha o que ele escreveu. Vá até ele, estenda-lhe a mão, levante-o novamente, console-o com palavras brandas e abrace-o com braços de mãe. Olha que lindo. É isso. É assim que a igreja tem que tratar o cristão que peca
e se arrepende. É por isso que João, em sua primeira carta, capítulo 4, versos 7 e 8, ele escreveu assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, brandura é a primeira atitude. Segunda atitude, cuidar de nós mesmos. Olha a parte B no verso 1, quando ele fala assim: cuida-te. Cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Precisamos evitar o orgulho, a petulância, a arrogância, o sarcasmo para com aqueles que caem. Porque precisamos ter cuidado. Nós podemos também cair. A pergunta é, por que então o apóstolo nos dá, em um contexto tão específico, esse alerta de que devemos cuidar para não sermos também tentados? Resposta, porque a pior coisa do mundo é cairmos no mesmo erro que ajudamos alguém a corrigir. É a pior coisa do mundo. Então Paulo está dizendo, cuidado, porque você também pode ser tentado. Tome muito cuidado. É por isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 12, assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Cuidado. É por isso que Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, capítulo 4, verso 16, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Sabe o que Paulo está dizendo para o jovem pastor Timóteo? Timóteo, tem cuidado com a sua vida, a sua ética, o seu procedimento. Tem cuidado com a sua ética e o seu ensino. Toma muito cuidado. Tome muito cuidado. Então, tome cuidado quando você estiver aconselhando alguém, ajudando alguém, porque você também pode. Talvez você não caiu por uma questão de acesso e oportunidade. Porque talvez se você tivesse acesso à oportunidade, talvez você cairia no mesmo pecado. Então tome muito cuidado, guarda-te, guarda o teu coração para restaurar o seu irmão. Terceira atitude, assumir a carga do outro. Verso 2 de novo, levai as cargas uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Os fardos seriam as tristezas causadas pela culpa, a angústia e o sofrimento que o pecado faz recair sobre quem o cometeu, como verdadeiras cargas sobre as suas costas. Precisamos ajudar as pessoas que pecaram, mas que se arrependeram. Precisamos ajudar essas pessoas a carregar essa carga, a culpa, a tristeza ou a confusão que a pessoa fez por causa do pecado. Temos que ajudar a carregar essa carga. Literalmente, na vida cristã, gente, a gente tem que carregar algumas pessoas nas costas. Aí pensa no papel do pastor, que leva uma igreja nas costas. É isso, eu fui chamado para isso. Mas aí Paulo fala que essa é a missão de cada cristão, levar nas costas aquelas pessoas que se arrependeram, que estão arrebentadas, para restaurá-las. É por isso que Paulo escreveu em Romanos 12, 15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. É por isso que ele escreveu em 1 Coríntios 12, verso 26 e 27, olha só o que ele escreveu sobre a igreja. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros. Aqui ninguém tem uma vida solitária. Nós somos individualmente membros do mesmo corpo, que é a igreja. E membro fraturado ou inflamado vai ser tratado sim. Principalmente quando há arrependimento. Quarta atitude, humildade. Essa verdade está do verso 3 até o 5. Paulo fala que a gente tem que ter humildade para se examinar, não ficar inventando fantasia como se fosse melhor do que o outro. Paulo fala para a gente levar os nossos fardos. Sabe por quê? Não podemos ter julgamentos precipitados. Nós precisamos analisar quem caiu, fazer uma cariação, fazer uma confrontação, ver todos os lados sem julgamento precipitado,
para que alguém seja restaurado. Não podemos ter uma posição de superioridade, achar que é um super crente, que é maior do que os outros. Não ter arrogância espiritual e pensar, olha, no dia que você chegar no meu nível espiritual, você nunca vai pecar. Não ter arrogância. E outra, não fazer o pecado da comparação. Ficar comparando, sabe? Ficar comparando. Eu estava lendo uma história de um pastor essa semana, preparando esse sermão. Esse pastor, ele estava viajando para os Estados Unidos, ele foi para o aeroporto, pegou o avião, e do lado dele, assim, na poltrona, tinha uma mãe com uma criança, só que a criança muito agitada, ela não conseguia acalmar aquela criança, e passou a viagem inteira. Aquela criança agitada, não parava, tudo no colo da mãe, e tinha um homem do lado, só lendo a revista e não ajudando. Aquele pastor já pensou assim, puxa vida, olha que homem banana. Olha só esse homem, eu tenho 4 filhos e sempre ajudei minha esposa, e esse camarada não ajuda a esposa. A criança toda agitada, toda tamba bagunceira, e o homem não faz nada. Ele pensou assim, dentro do avião. Quando desceu no aeroporto, ele viu que o homem não era marido dela. Ele viu que o homem não era nada dela. Aí na hora ele se arrependeu. Eu falei, puxa vida, que julgamento precipitado. Eu pensando que o homem era marido dela. E fazendo um julgamento precipitado. Ele não era nada dela. É isso que nós precisamos tomar cuidado. Por fim, Paulo acrescenta, cada um carregará o seu próprio fardo. O pastor Augusto Nicodemos, que é um dos maiores intérpretes da Bíblia do nosso país, ele escreveu o seguinte, na conclusão desse trecho, provavelmente o apóstolo está se referindo ao dia do juízo, quando Deus vai nos responsabilizar individualmente por aquilo que nos concedeu. Então, o fardo aqui pode ser o nosso chamado. Deus nos chamou para uma missão. E não é qualquer missão de ajudar pessoas. Essa missão é ajudar pessoas, mas propagar a mensagem do Evangelho, para que as pessoas conheçam a salvação em Cristo. Aí Paulo está seguindo, você tem que levar esse fardo. Você foi chamado para viver e para praticar o Evangelho. Você foi chamado para se comportar no Evangelho e comunicar o Evangelho. Esse é o nosso chamado. Eu tenho esse chamado como pastor e você tem esse chamado na sua área de atuação. Nós somos chamados para pregar o Evangelho nesse mundo. E aí, o soldado tem que levar esse fardo. E Paulo está dizendo que no dia do juízo nós vamos prestar conta não para condenação. Nós vamos prestar conta se nós pregamos ou não. E diz a Bíblia que se nós pregarmos no dia do juízo, nós seremos premiados com tal de galardão, que é um tipo de premiação. Então, Paulo está dizendo, leve o seu fardo, leve o seu chamado. Você foi chamado para falar de Jesus para as pessoas, através da sua profissão, através da sua influência, para levar o Evangelho aos corações. Pode ser um ministério. O ministério é o serviço cristão que Deus colocou em nossas vidas. Qual é o seu ministério? Qual é o fardo que você está levando? É um ministério que nós praticamos, que nós servimos. É um ministério. É a vocação. A vocação que Deus te deu. Qual é a habilidade que Deus te deu? É essa habilidade que tem que ser revertido para a glória de Deus. Esse é o fardo que a gente tem que levar. A vocação que Deus nos deu é uma instrumentalidade de sermos usados neste mundo para que as pessoas possam conhecer a Jesus. A sua vocação não é só para você ganhar dinheiro. A sua vocação não é para você se conquistar. É para servir. A vocação que Deus te deu é para servir o outro e levar o Evangelho. O fardo aqui é os nossos recursos. É aquilo que nós fazemos nos nossos recursos. É aquilo que Deus nos deu. Saúde, dinheiro, patrimônio. O que a gente está fazendo com tudo isso? O que a gente está fazendo com todo esse império? Será que nós estamos aqui só para desfrutar disso e pronto, acabou? Não. É para ser usado no reino de Deus. No reino de Deus. Porque quando mais usamos no reino de Deus nossos recursos, nós estamos mostrando que nós não somos escravos do dinheiro, como esse mundo é. É por isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios 5,10, ele escreveu para os cristãos, ele diz assim,
Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Um dia, nós vamos prestar conta com os nossos fardos. Por isso que Paulo fala, leve. Levai as cargas dos outros, mas leve o seu fardo. Amém, gente? Agora eu não posso terminar esse sermão respondendo algumas perguntas. Porque Paulo está falando de restauração. Paulo está falando de pessoas que caíram, pecaram e que precisam ser corrigidas e restauradas. Mas, a pergunta que não pode calar. Mas, e se a pessoa que precisa ser restaurada não se arrepender? E aí? A pessoa tem um coração duro. Não gosta de ser contrariado ou contrariada. Tem um coração rebelde. E não se arrependeu. Pior, não se arrependeu. Aí, a igreja precisa seguir os passos da disciplina eclesiástica, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 18. Deixa eu falar uma coisa para você. Há bilhões de cristãos nesse mundo que acreditam em Jesus, mas que desconhecem esse ensinamento de Jesus. Sobre a disciplina eclesiástica. Em Mateus capítulo 18, Jesus ele ensina os seus apóstolos a como corrigirem os seguidores de Jesus na igreja. E aí ele fala sobre o que fazer com a pessoa que não se arrepende. Deixa eu te apresentar o texto, Mateus 18, verso 15. Jesus fala assim, se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. Se ele ouvir você, você ganhou o seu irmão. Agora, lembre-se, aqui Jesus está falando de pecado particular e pecado público. Pecado particular é um pecado que alguém comete contra você. Aí você precisa confrontar esse irmão. Se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. O problema foi resolvido ali. Mas esse texto fala de pecado público. São cristãos que cometem pecado na sociedade, mancham o nome do evangelho, ridiculariza a igreja, aí a igreja precisa restaurar, precisa confrontar essa pessoa. Aí Jesus, ele usa o primeiro passo aqui, essa pessoa precisa ser comunicada de maneira particular. Jesus falou, vá você, repreenda o seu irmão. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Houve arrependimento. Agora, se não resolveu o primeiro passo, o segundo passo. Mas, se não ouvir, leva ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Então, se não resolveu com você, leva uma comissão. Jesus está falando. Leva 2 ou 3 testemunhas, procura a pessoa e confronta a pessoa. Olha, você pecou, você precisa se arrepender. Não é assim que um cristão age nesse mundo. Aí Jesus fala que se essa pessoa se arrepender, você ganhou o seu irmão. A pessoa se arrependeu. O problema foi resolvido. Agora, se a pessoa não se arrepender, terceiro passo. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. É isso que Jesus ensinou, meus amados. Do particular, se não for resolvido, tem que levar a público na igreja, diante de todos os cristãos. Aí a igreja toda, com espírito de brandura, tem que corrigir esse irmão. Irmão, você precisa se arrepender. O seu pecado teve repercussão na cidade toda. Você precisa se arrepender, meu irmão. Mas se ele bater o pé e falou assim, não me arrependo, vocês estão errados. Eu que estou certo. É vocês, bando de hipócrita e tal. E é assim que agem essas pessoas. Aí Jesus fala assim, considere-o como gentil e publicano. O que significa essa expressão? Não significa que a gente tem que tratar essa pessoa com ódio, com rancor. Mas essa pessoa não pode mais fazer parte da igreja. Não pode mais. Porque ela pecou e não se arrependeu. Passou por todo o processo, passo 1, passo 2 e passo 3, e mesmo assim, de maneira dura, não se arrependeu. Sabe o que Jesus fez? Considere-o como gentil publicano. Essa expressão é mais ou menos o seguinte, essa pessoa não entendeu o evangelho. Essa pessoa não entendeu o que significa ter um relacionamento com Deus. Essa pessoa não entendeu o que significa ser igreja. Essa pessoa não pode ser igreja. Vocês entenderam, gente? Foi Jesus que ensinou.
É assim que a igreja tem que proceder. De tal maneira que em 1 Coríntios capítulo 5, olha que doidura, olha que loucura. 1 Coríntios capítulo 5, tinha um crente no meio da igreja tendo um relacionamento amoroso com a própria madrasta. Com a própria madrasta. Aí escreveram para Paulo e Paulo orientou, olha, retire essa pessoa da igreja. Porque nem entre os ímpios há uma vergonha assim. Porque qual foi o problema? Ele estava tendo relacionamento com a madrasta, ele não se arrependeu e estava no meio da igreja. Aí Paulo falou, tire esse fermento velho daí. Porque essa laranja podre vai contaminar todas as pessoas. Tirar essa pessoa do meio da comunhão. Aí, em 2 Coríntios capítulo 2, há fortes indícios que essa pessoa se arrependeu e foi reintegrado na igreja. Mas precisou o quê? Ser excluído. Então, gente, precisamos sim cuidar das pessoas com espírito de brandura. Precisamos sim corrigir com humildade, na tentativa de restaurar. Mas se não houver arrependimento, a disciplina eclesiástica, ensinada por Jesus, precisa ser colocada em prática. Se essa pessoa se arrepender... Gente, a questão é o seguinte. Segunda pergunta. E se a pessoa que foi disciplinada para ser restaurada, sair da igreja e nunca mais voltar? E aí? E se a pessoa que foi devidamente disciplinada, como Jesus ensinou, para ser restaurada, saiu da igreja e nunca mais voltou e ficou aí falando mal da igreja? Duas questões. Se essa pessoa for regenerada, ela voltará. Se essa pessoa é convertida, você pode ter certeza, é uma ovelha desgarrada, vai voltar. Vai voltar toda arrebentada para ser tratada, mas vai voltar. Você pode ter certeza. Agora, gente, se não for uma pessoa convertida, olha só o que João escreveu, 1 João, capítulo 2, verso 19. É lógico que ele está falando dos falsos profetas, mas isso aqui se aplica a todas as pessoas que têm um coração rebelde. Olha só o que o apóstolo João escreveu. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Sabe o que o João está dizendo? Algumas pessoas que saem da igreja por rebeldia e nunca voltaram, é porque nunca foram. Nunca foram. Nunca foram regeneradas. Nunca foram convertidas. Porque se é convertida, essa pessoa não aguenta a pressão. Ela volta para a comunidade terapêutica chamada igreja. Ela enfrenta a vergonha, ela enfrenta o medo, ela enfrenta o constrangimento, mas ela volta para a casa do Pai para ser tratada, para ser restaurada. É assim, gente, que a Bíblia ensina. Vocês estão entendendo? Como restaurar um irmão? Meus amados, é isso que a Bíblia ensina. E eu quero terminar com algumas perguntas. Primeiro, você tem corrigido as pessoas com espírito de brandura, com humildade? Ou você tem sido implacável? Uma exortadora implacável. Cuidado. É com humildade. Por mais que o pecado seja horrendo, por mais que a situação seja difícil, precisa ser com espírito de brandura. É respirar até 10, contar até 10 e respirar e falar, eu vou te ajudar. Vamos lá, vamos caminhar junto. Vamos lá, levanta-te, vamos lá. Principalmente, ou obviamente, com quem se arrepende. Você tem ajudado a levar as cargas dos irmãos? Você tem ajudado? Ajudar os irmãos a enfrentar o sentimento de culpa. As consequências do pecado que deixam são tantas. Muitas pessoas pecaram e estão enfrentando as consequências até hoje. Você tem ajudado essas pessoas? Precisamos ajudá-las. Você tem levado os seus fardos servindo a Deus? Você tem atendido o seu chamado? A sua vocação de levar o evangelho a esse mundo? E quarta pergunta séria. Me escute. Escuta-me. Será que você precisa de restauração? Precisa ser restaurado?
Quem sabe é o seu caso, você caiu em pecado. Pastor, eu caí em pecado e me arrependo amargamente. Se Deus permitisse o tempo voltar, eu não teria falado aquilo. Se Deus permitisse o tempo voltar, eu não teria aquela atitude. Se Deus permitisse o tempo voltar, eu não teria tomado aquela decisão. Eu me arrependo no pó e na cinza, amargamente. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso de ajuda. Deus sabe que eu não tenho um coração rebelde. Eu não tenho um coração hostil. Eu quero ser tratado, eu quero ser corrigido. Talvez seja o seu caso nessa noite. Eu quero dizer uma coisa para você. A nossa igreja pode ajudá-lo. Pode ajudá-la. Pois nós somos uma comunidade terapêutica centrada em Jesus. Aqui você pode ser ajudado. Nós podemos te ajudar. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você está quebrado por causa do pecado, eu quero dizer uma coisa para você. Você pode ser restaurado. Você pode. Basta você ser humilde para ser tratado, sem justificar o seu pecado, sem ficar transferindo a sua culpa para outras pessoas, sem ficar racionalizando o seu pecado e simplesmente dizer, eu sou um pecador, eu preciso de ajuda. Se é o seu caso, você está no lugar certo. Você precisa ser tratado ou tratada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Jesus vai restaurar a sua vida. Amém? Quem está assistindo, Jesus vai restaurar a sua vida. Se você humildemente se submeter ao tratamento de Jesus, operado pela igreja. Operado pela igreja. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça e coloca a sua vida diante de Jesus. Peça para Ele te restaurar, peça ajuda à igreja, estamos aqui para estender a mão. Estamos aqui para ajudá-lo, para ajudá-la. Vamos orar, Pai. Ó Deus, como nós dependemos da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua compaixão. Cura-nos, ó Deus, pois os pecados têm estragado boa parte das nossas vidas. Mas nós cremos na Tua cura, que o Senhor restaura todas as coisas. Ó Deus, se há alguém aqui que caiu em pecado, que está fraturado, está quebrado, que precisa de cura, de tratamento, coloca as Tuas mãos, ó Deus, sobre cada pessoa, que possam pedir ajuda. Ó Deus, ajuda-nos a levar as cargas uns dos outros, e ajuda-nos, ó Deus, a levar os nossos fardos, servindo o próximo e vivendo para a Tua glória. Ó Deus, as nossas vidas estão em Tuas mãos. Que o Senhor nos restaure para a glória do Senhor. Nós oramos e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. E amém.